Bom, gente, minha vida depilatória simplesmente se dividiu entre o antes e depois de ter um depilador elétrico. Bom, eu ganhei o meu primeiro depilador elétrico, acho que o meu namorado não me aguentava mais reclamando de depilação aqui na Alemanha. E ele me deu esse aparelho aqui da Roventa. O comparável a ele no Brasil é o da Arno, tá? A mesma cor, mesmo formato, igualzinho. E eu vou contar pra vocês nesse vídeo como que é em relação ao depilador elétrico, como que funciona, se funciona e tudo mais. E também vou falar um pouquinho da minha vida depilatória aqui na Alemanha. Vamos lá. Como que funciona o depilador elétrico? Gente, ele tem várias pinças aqui internamente, ó. E essas pinças, quando você liga, elas abrem e fecham muito rapidamente. Então, elas pegam o pelo e tiram pela raiz, tá? A intenção é retirá-los realmente pela raiz. E como que você deve posicionar o aparelho para arrancar os fios corretamente? Primeiro, vou dar um exemplo aqui nessa região. Se os fios estão crescendo para baixo, eu vou posicionar o aparelho assim, inclinadinho, e puxando para cima. Você vai passando mais ou menos nessa velocidade, não muito rápido, não muito devagar. Alguns vídeos, até dos próprios aparelhos mesmo, falam para você fazer movimentos circulares. Eu não estava gostando de fazer esses movimentos circulares porque, na minha opinião, estavam arrancando, cortando os meus pelos, desculpa, e não arrancando pela raiz. Então, atualmente eu estou fazendo assim, numa direção só, e eu acho que está funcionando melhor, está arrancando melhor os pelos pela raiz do que fazendo esses movimentos circulares. Olha, na minha opinião, o aparelho depilatório, gente, realmente funciona. Por quê? Porque eu tô conseguindo ter um resultado da mesma forma que eu tinha quando depilava com cera. Ele consegue arrancar realmente os pelos pela raiz. E eu tenho aí aproximadamente 2 semanas sem precisar me depilar. Eu ouvi alguns relatos assim na internet antes de comprar. Eu estava pesquisando um pouco e algumas meninas falavam: mas no meu caso eu não uso porque em 2 dias os fios já cresciam, então não compensa. Eu acho assim que se os fios quebram, é claro que em 2 dias eles já estão ali crescidos novamente. É igual quando você depila com gilete, né? Rapidinho os fios já crescem ali novamente. No meu caso, eu consigo arrancar assim, fazer o movimento corretamente, arrancar os fios pela raiz, e eu tenho aí aproximadamente 2 semanas livres de pelos. Alguns aparelhos eles falam, 4 semanas livres de pelos, mas é claro que isso vai depender do crescimento de pelos da pessoa, de quanto ela tem, se ela realmente vai utilizar o aparelho da forma correta, são vários fatores. Eu, como tenho um crescimento muito acelerado, em 2 semanas eu já sinto necessidade de começar a dar um retoque. Eu notei, assim, nas áreas que os fios são muito finos, você precisa passar o aparelho muitas vezes. Às vezes você precisa passar, assim, umas 7, 8 vezes no mesmo local para retirar todos os fios. Ele tem um pouquinho de dificuldade de pegar os fios quando eles são muito fininhos, tá? Então, quando os fios são mais grossos, como na região da perna, do biquíni, geralmente é bem tranquilo. Você passa umas 3 vezes ou menos e você já consegue retirar todos os fios. É bem prático. Então, gente, a dor é igual opinião, né? Cada um tem a sua. Vou falar do meu caso, o que eu acho e que sirva de experiência para vocês. Para começar, eu acho que o aparelho, esse barulho que o depilador elétrico faz, ele exerce um pouquinho de influência nessa questão da dor. Eu vou mostrar para vocês qual que é o barulho que ele faz. Vocês vão concordar comigo. Viram? É uma coisa assim bem aterradora, parece, sei lá, uma mini serra elétrica, né? Parece que você vai passar, assim, vai arrancar a pele, arrancar a perna, braço, tudo. E é realmente um barulhinho não muito agradável. Mas com o tempo você se acostuma com ele, tá? Então, no meu caso, não me exerce nenhuma influência, não mais. O que acontece em relação à dor? Eu não acho que o aparelho depilatório ele faça mais dor do que uma depilação com cera. Por quê? Eu depilei com cera durante muitos anos. Eu fiz mais ou menos umas 10 sessões de depilação a laser
para reduzir um pouco dos fios. Então, de dor para depilação eu conheço, eu sei como que é. E eu não achei que ele provoque mais dor do que uma depilação com cera. Aí eu acho que todo método que vai arrancar os fios pela raiz, gente, vai causar um pouquinho de dor. Então, o que eu indico? Se você nunca depilou com cera, depila só com Gillette, com certeza quando você depilar com isso aqui que vai arrancar pela raiz, você vai sentir uma dor muito grande, tá? Então, se você está pensando em comprar um aparelho como esse, primeiro faça uma depilação com cera para retirar todos os pelos e aí você começa a utilizá-lo somente para retocar. Quando você vê que cresceu ele um pouquinho, já retoca, porque aí a dor vai ser consequentemente menor. Para quem tem realmente pele sensível, acontece, a pessoa sente mais dor do que o normal. Eu aconselho o quê? Tem uma pomadinha que eu utilizava quando fazia depilação a laser e ela custa aproximadamente 4 a 5 reais. Na época que eu comprava, gente, não sei atualmente. E ela dura bastante tempo e ajuda a reduzir aproximadamente 30% da dor. Então, eu indico para quem realmente sente muita dor durante a depilação, compre essa pomadinha, passe 1 hora antes, que vocês vão ver que vai reduzir bastante. Ou, é claro, faça um método caseiro, que é fazer uma bolsinha ali de gelo e aplicar no local antes de fazer a depilação, que eu acredito que vai funcionar muito bem. Esse aparelho aqui, ele tem essas bolinhas que prometem massagear a pele durante a depilação, bem como de reduzir um pouquinho a dor. Eu acho que funciona, gente, na minha opinião, essas bolinhas. Porque quando você está depilando, a gente sente realmente, você consegue sentir essas bolinhas massageando a pele, então de uma certa forma causa uma sensação assim um pouquinho mais confortável e ajuda a reduzir um pouquinho da dor. Olha, gente, depois de tantos anos depilando com cera, pra mim, eu estou apaixonada pelo meu depilador elétrico, numa boa. Por quê? Primeiramente, não faz sujeira, tá? Quando você vai depilar com cera, é todo um ritual que você precisa fazer antes de depilar. Você precisa aquecer a cera, preparar os papéis, uma tesoura, removedor de cera. Enfim, é muita coisa. Não é algo que você tem como fazer ali em 5 minutinhos. Você tem que preparar um tempo pro antes e pro depois, e se reservar ali um lugar para fazer. Se você for para um hotel, por exemplo, alguma coisa assim, não tem como, sabe? Então, eu acho que uma vantagem bem bacana do depilador é a praticidade. Ele não faz sujeira, você pode fazer em qualquer local, qualquer horário. Isso é ótimo. A segunda maior vantagem que eu achei, gente, é de não precisar esperar os pelos crescerem muito para depilar. Quem depila com cera sabe o que eu estou falando, porque com a cera você precisa esperar os fios atingirem um determinado tamanho para depilar. Gente, se os fios estiverem menores, não adianta passar a cera, pode ser a melhor cera do mundo que não vai conseguir arrancar os fios. Eles têm que estar num determinado tamanho. E o que acontece? Se você precisa ir numa praia, numa piscina ou ir numa festa, usar um vestido, e aí, o que você faz? Não tem jeito. Quantas vezes, assim, eu já fui, assim, às vezes com um pouquinho de pelo a mais. Às vezes alguém até viu e fala, nossa, mas não depila, né? Oh, que horror. Mas não é, porque eu tô esperando atingir um determinado tamanho para depilar com cera. E isso é muito constrangedor. Com esse tipo de aparelho, vocês não precisam de esperar. Por quê? O fio pode estar, assim, bem pequenininho mesmo, que você consegue arrancar ele por causa dessas pinças. Essas pinças são iguais à pinça normal mesmo que a gente usa, são essas aqui. Então, para mim, assim, foi uma das maiores vantagens e melhores vantagens de ter esse tipo de aparelho para depilar. Então, gente, aqui na Alemanha, qual que foi a minha experiência? Quando eu vim pra cá, eu trouxe uma cera do Brasil, que era a cera fria, que eu utilizava, e ela durou muito tempo, durou muitos meses eu depilando toda. Por quê? A cera fria que eu usava no Brasil, ela gruda muito bem nos fios, então eu conseguia passar a cera e com o mesmo papel que eu utilizava, por exemplo, a perna, que é uma região muito grande, eu conseguia ali passar em 3 mais lugares e arrancar os fios por completo. E aqui na Alemanha, assim que a minha cera acabou, eu fui e comprei uma cera, que é essa aqui da Vette. Ela vem com uma espátula e também algumas folhas para depilação na caixinha. Custa aproximadamente 7 euros. E o problema, gente, pra mim dessa cera é que ela não gruda muito bem nos papéis, sabe? Então, por exemplo, minha perna.
tem muito pelo. E a perna, claro, para todo mundo é uma região bem grande para depilação. Aí se eu usava um papelzinho numa região, eu não tinha como reaproveitar esse papel. Ou seja, no final das contas, eu estava gastando um pote desse aqui a cada 15 dias. Tá? Então, assim, um pote desse para mim, ele dava para uma depilação completa, ou seja, perna, virilha e axila. Eu estava achando muito caro, enfim, eu estava gastando muita cera com uma depilação só, pelo fato da cera não ser muito boa nesse sentido de grudar, de colar mesmo na pele, nos fios, para arrancá-los. No Brasil, gente, eu também utilizava um aparelhinho da Depirol. Eu comprei ele na época por aproximadamente R$80 e os refis são R$5 aproximadamente. E eu gostava muito, foi um investimento também que valeu a pena, porque em relação a utilizar cera, é bastante prático, porque você não precisa utilizar nenhum utensílio ali para esquentar a cera nem nada. O próprio aparelho já esquenta esse refil e esses refis, eles têm uma ponta que rola, assim, então você rola, passa a cera, seja na pele, seja direto no papel, como você quiser, e vai tirando, e consegue até reaproveitar também a mesma cera no mesmo papel para utilizar em outras partes, como partes grandes, como na perna, por exemplo. Aqui na Alemanha, eu já vi pela internet vendendo esse mesmo aparelho, com esse mesmo refil também, pelo preço de aproximadamente €30. Então, para quem gosta realmente de utilizar a cera, quer continuar utilizando, é também uma boa opção que eles têm aqui. Lâmina você compra até no supermercado, é muito simples de comprar. Olha, um dos problemas que eu acho aqui na Alemanha é porque você não encontra muitos produtos específicos para salão de beleza em lojas comuns. Você precisa procurar lojas específicas para cabeleireiro, salão de beleza, para você poder encontrar produtos específicos. É uma das coisas assim que eu sinto muita falta, porque no Brasil a gente vai em qualquer loja, às vezes até supermercado, e você encontra produtos assim que são para salões de beleza. É o caso de cera, por exemplo. Aqui nessa loja que eu falei, na DM, você encontra, sei lá, 2 tipos de cera, sabe? Você não encontra assim uma variedade muito grande. E também não tem uma variedade muito grande de lojas como essa. Então, é uma coisa que eu sinto muita falta. Por exemplo, na cidade onde eu estou, até hoje eu não encontrei nenhuma loja específica para salão de beleza, cabeleireiro, onde eu possa encontrar mais produtos, mais variedades. Eu tenho que me abster realmente a essa loja, ou uma outra que chama Rossmann, que é muito grande aqui também. E só isso, eu não tenho realmente muitas opções, então por isso que eu comprei essa cera e não mudei para outra, porque eu não tive realmente opção de mudar para outra. Pode ser que se vocês forem ou estiverem na Alemanha em alguma outra cidade maior, mais turística, como Berlim, por exemplo, seja mais fácil para vocês encontrar, eu espero que sim, mas eu estou contando a minha experiência aqui na minha cidade. Bom, gente, então era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tive que falar assim bem rápido, sem muitos detalhes, para o vídeo não ficar muito longo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário a respeito, podem me escrever por aqui, que eu vou ter muito prazer em responder vocês, na medida do que eu souber, é claro. Um beijo. Tchau!